Deixa eu ver aqui certinho como é que estão as luzes. Você está me ouvindo super bem aí, né? Estou te ouvindo bem. Perfeito. Deixa eu trazer aqui mais para pertinho. Vou ficar aqui. A luz está ótima. Ver se depois a gente coloca um pouquinho mais de... Livro aberto de hoje, conversa com Laurentino Gomes. Olha aqui, ó, eu já estou com o segundo volume dessa trilogia. Você entrou na trilogia, agora só quer trabalho cumprido, é isso, Laurentino? Sim, mas isso aconteceu por acaso na minha vida. O meu plano inicial era fazer um livro. E eu lancei o 1808 em 2007. E aí as pessoas começaram a perguntar, ok, você explicou a vinda da corte, mas e a consequência, que é a coisa mais importante, que é a independência do Brasil? Você não vai falar? Aí eu falei, então eu vou fazer um segundo livro. Aí eu fiz o 2022. Aí sobrava mais uma data óbvia, que era o 1889. Aí eu fiz, então virou uma trilogia sem eu planejar. Esse escravidão, não. Esse assunto é grande, é complexo, é complicado, é delicado, aí eu já planejei uma trilogia. Acho que eu não conseguiria esgotar num único livro. Mas eu pretendo voltar a fazer o livro único daqui a pouco. Eu vou parar com esse negócio de trilogia. Mas me conta um negócio. Eu quero, para começar do começo, para a gente entrar na linha do escravidão, assim, o que te levou a resolver mexer nesse lugar tão duro, tão delicado? E também já quero que você comece a cavucar o fato de você não ser negro e estar mexendo. Você tem esse direito? Você pode fazer uma coisa dessa? Fala aí. Sim, esse foi sendo um aprendizado para mim, né? Quer dizer, eu, quando estava na escola fundamental, ensino médio, eu mal passei pela Lei Áurea e pela Princesa Isabel. Era um não assunto, né? Eu tenho defendido que é um projeto nacional de esquecimento a respeito das raízes africanas e da escravidão brasileira. Quando eu me tornei jornalista, comecei a adquirir uma consciência mais profunda a respeito do Brasil. E, principalmente, quando eu fiz essa primeira trilogia, tentando explicar a construção do Brasil ao longo do século XIX, depois que o Brasil rompeu os seus vínculos com Portugal, aí sim eu me dei conta que para entender de fato o que somos hoje, o que nós fomos no passado e o que nós seremos no futuro, era preciso dar um mergulho mais profundo. E aparece a escravidão, né, como grande assunto da história brasileira. Então, decidi, realmente merece uma trilogia, eu tenho que mergulhar nesse assunto. Agora, como você bem citou, havia alguns medos na minha cabeça, né? Eu sabia que o assunto é politicamente sensível, é delicado, é um terreno minado. Então, havia medos assim, o que os meus leitores brancos que tinham lido e gostado da primeira trilogia iam achar de uma mudança tão drástica na minha temática? Ou o que a população negra e afrodescendente brasileira ia achar de um autor branco falando sobre um pedaço importante sobre a história negra do Brasil? Porque eu acho que essa história do lugar de fala é um medo branco, não é um problema para os negros. O branco é que fica incomodado. Mas o que essas pessoas estão reivindicando? O direito de dar opinião, de reescrever a história, de ter uma nova narrativa, uma nova interpretação. São pessoas que nunca tiveram direito algum de se pronunciar e agora estão reivindicando o direito. Quando eu falo com os negros, e aí eu entro com o meu olhar atento, né? Tem que ouvir todo mundo. O que eu percebo é que ninguém está reivindicando exclusividade. As pessoas estão reivindicando o direito de serem ouvidas. Esse é o lugar de fala. Então, ele assusta os brancos. Mas eu acho que assim, como é que você se credencia a entrar no lugar de fala? Pela pesquisa, pelo respeito ao outro, pela atenção ao outro. Você não pode entrar de forma arrogante, dizendo, eu sei tudo e agora eu vou dar opinião e a história definitiva sobre a escravidão, e todo mundo vai me ouvir. Não, eu fico muito atento, né, às diferentes narrativas. Eu acho que isso que credencia alguém a participar ou não do debate. Era uma trilogia pensada desde o início, me parece, quando eu li o primeiro livro, assim, você dividiu muito por momentos históricos, cronologicamente, inclusive falando, o terceiro volume ainda vai sair,
fala um pouco para a gente o que cada um, sobre o que cada um fala, assim, de um modo geral, para a gente depois embarcar individualmente. A trilogia, sim, ela tem um corte cronológico. Precisava, né? Então, o primeiro livro, ele cobre um período de cerca de 250 anos, ele começa lá com um episódio muito importante, que é o primeiro registro de leilão de africanos escravizados em Portugal, no dia 8 de agosto de 1444, diante do príncipe Dom Henrique, o navegador, que aparentemente não navegou muito, não. Então, o primeiro volume, ele vai até a morte do Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro de 1695, mas eu diria assim, eu procuro mostrar o alicerce do edifício escravista que seria construído depois. Então, eu tenho capítulos que falam da escravidão na Antiguidade, na Grécia, em Roma, no Egito, na Babilônia, nos territórios muçulmanos. Eu falo o que era ser escravo, como é que era a captura, a guerra, o sequestro na África. Falo sobre a África, muito sobre a África, porque para entender a escravidão no Brasil, você precisa começar pela África. Para entender que lugar era esse, de onde vinham os escravos, né? Aí falo sobre como era o negócio negreiro, quanto custava uma viagem, qual era o lucro do traficante. Falo sobre a viagem do navio negreiro e assim por diante. Então, eu digo assim, esse é o alicerce, né? A construção de uma ideologia escravista em textos, sermões de padres jesuítas, bulas papais, que defendiam que o negro era inferior, selvagem, bárbaro, praticante de religiões demoníacas, portanto, um candidato natural à escravidão. E aí, o segundo volume, ele muda de tom, ele muda de foco geográfico. Eu saio da África e vou para o Brasil. Mas no segundo volume, eu mostro também a construção dessa bela e sofrida África brasileira que nós temos hoje no coração do Brasil, né? Então, eu falo da família escrava, eu falo das religiões, das crenças, do trabalho, da violência contra o escravo, dos quilombos, fugas, rebeliões, e assim por diante. E falo também sobre rupturas no universo dos brancos. E aí deu uma contradição muito curiosa, porque o século XVIII é considerado o século das luzes, do iluminismo, das grandes revoluções, a independência americana, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, mas eram todas revoluções que reivindicavam liberdade para os brancos, não incluía os negros. O Thomas Jefferson, o autor da célebre frase, né, na abertura da Declaração de Independência Americana, que dizia que todos os seres humanos nascem com direitos iguais, que incluem a liberdade, era um grande senhor de escravos, na Virgínia. E o George Washington também. O Tiradentes, no ano em que ele foi morto no Rio de Janeiro, executado na forca, era dono de 6 escravos. Então, é muito interessante isso, né? Essa contradição, assim. E aí tem uma única grande revolução do século XVIII que interessava os negros, que era o nascimento do abolicionismo. E esse vai ser o terceiro volume, em que eu vou falar que o abolicionismo que chega tardiamente ao Brasil, esse país que é o último a acabar com o tráfico de escravos em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o último a acabar com a escravidão em 1888, com a Lei Áurea, e um Brasil que carrega o fantasma da escravidão até hoje, porque não resolveu o problema de enfrentar o legado da escravidão, a herança da escravidão, que eu diria que está na raiz de todos os nossos problemas atuais. Totalmente. E a gente, eu lembro de, na infância, ouvir muito assim, política não se discute, religião não se discute, futebol não se discute. Eu lembro que tinha isso, assim, e racismo, então, não entrava nem nessa lista. Era como se a gente esquecesse isso, ele se resolveria sozinho. Quando, na verdade, quando a gente esquece isso, é que isso se perpetua e se repete e continua machucando as pessoas que sofreram e sofrem com o racismo que é latente no país, onde a maioria da população é negra, o que é uma nó na cabeça. E aí eu quero começar, então, entrando nesse segundo volume, para a gente já falar dele, que é o novo, entender um pouco, assim, o que você descobriu nessa escrita, que você não só não fazia ideia, mas que você, de repente, achava outra coisa. Bem, nesse segundo volume, eu, assim, me surpreendi ao constatar o quanto a escravidão havia se tornado banal, trivial, corriqueira no Brasil. Por isso que eu abro o livro descrevendo um objeto que eu encontrei lá no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, que era uma balança de pesar escravos.
Esse museu é muito interessante, eu recomendo uma visita. Ele tem uma ala toda dedicada a pesos e medidas no comércio do Brasil colonial. Então, tem balança de pesar boi, pesar porco, cavalo, pesar queijo, farinha de trigo, farinha de mandioca, ouro, diamante, e tem uma balança de pesar gente. E as pessoas eram pesadas em arroba, que era a medida de avaliar mercadorias. Eram mercadorias, realmente. Então, antes de os leilões públicos, as pessoas eram pesadas, apalpadas, examinadas, untadas com óleo de dendê para terem uma aparência melhor, e depois se fixava um preço por um lance público. Inclusive, Fábio, o que me surpreendeu, assim, que a escravidão era um fato tão normal da vida, que mesmo pessoas escravizadas que conseguiam conquistar a alforria, o sonho era virar dono de escravos. Então, tem inúmeros casos. Por exemplo, a Chica da Silva, né, famosa, porque nasceu escrava, foi comprada para fins de exploração sexual na adolescência, depois se casou com o contratador de diamantes, o João Fernando de Oliveira, teve 13 filhos e virou uma grande dama e dona de plantel de escravos. O olhar preconceituoso disso usa esse fato histórico para justificar agendas políticas muito complicadas e perigosas. Então, por exemplo, durante a campanha eleitoral de 2018, o atual presidente da República disse, primeiro, numa palestra, ele disse que visitou um quilombo e que o quilombola mais magro lá pesava não sei quantas arrobas, a mesma linguagem usada pelo sistema escravista para medir pessoas como mercadoria durante o século XVIII. Mas, numa outra entrevista, ele disse que os portugueses nem entravam na África, que se escravizavam os negros, que havia escravidão no Brasil, mesmo entre pessoas alforriadas, e que havia escravidão na África, não é novidade alguma. Isso é fato amplamente conhecido. Os negros se escravizavam na África tanto quanto os brancos na Europa, e os chineses, os indianos, os gregos, os egípcios, os romanos. Onde houve ser humano, houve escravidão. O problema é você usar esse discurso hoje para defender um sistema racista, um sistema de privilégios. Porque quando o presidente da República usa esse argumento histórico, o que ele está dizendo é o seguinte: eu, presidente branco, não tenho nada a ver com o legado da escravidão. Eram eles que se escravizavam, eles que se virem, eu não vou me empenhar com política de cotas, de compensação, de redução de desigualdade social e tal, porque a culpa da escravidão era dos próprios negros. Então, o assustador é justamente o uso de um argumento histórico, que realmente é verdadeiro, com objetivos de omissão de políticas públicas adequadas, que o Brasil precisa hoje, e de fuga, né, de negação. A gente está vivendo no Brasil um projeto de autonegação, de negacionismo, e não tem a ver só com a Covid, tem a ver com a história também, uma manipulação deliberada da história para fugir de desafios que o Brasil precisa enfrentar urgentemente, como enfrentar o racismo e a desigualdade social. De que forma você sente que a escravidão no Brasil está até hoje, de alguma forma, assim? Como é que isso normatizou uma série de cotidianos nossos, assim, que são resquícios dessa escravidão? Sim, eu acho que assim, a escravidão, né, eu também tenho insistido nesse ponto, não é assunto de livro de história, de museu, ela é uma realidade concreta no Brasil de hoje. Embora formalmente, legalmente, o Brasil tenha parado de comprar e vender gente com a Lei Áurea, o resultado da escravidão continua. Então, o que a escravidão fez no Brasil? Primeiro, ela estruturou um sistema de castas. Não é um sistema tradicional, formal, como na Índia, mas nós temos uma sociedade estruturada em sistema de castas, em que alguns grupos, dependendo da cor da pele, têm acesso a oportunidades, a riqueza, a status social, ao poder político, e um outro grupo, herdeiro da escravidão africana, também, de acordo com a cor da pele, não tem direito a nada, não tem oportunidade nenhuma. Pobreza no Brasil é estatisticamente sinônimo de negritude. Quanto mais negra uma pessoa, com raras exceções, mais chances tem de ela ser muito pobre e muito abandonada à própria sorte. Então, assim, criou um sistema de castas.
criou a ideia de que um grupo de brasileiros é superior ao outro. Na época da escravidão, o colonizador, o herdeiro do colonizador europeu, o branco, ele tinha a prerrogativa de controlar, inclusive, a sexualidade, a reprodução, a capacidade reprodutiva do escravo. O escravo estava totalmente à mercê. Mas criou também uma sociedade, por exemplo, que desvaloriza o trabalho manual, porque quem trabalhava no sistema escravista era o escravo. Então, você tem aquelas pinturas do Debré, que uma família vai à missa, e atrás vai o escravo carregando um guarda-chuva, uma sombrinha, um livro, um objeto pessoal, porque era indigno para o branco trabalhar, ainda que fosse para carregar um objeto pessoal. Isso desvalorizou em nós a ideia do trabalho. O trabalho, assim, rico, cheiroso e bacana, não trabalha no Brasil, porque quem trabalhava era o negro. Então, mas criou também uma sociedade absolutamente desigual. E eu diria assim, a escravidão hoje está visível na paisagem brasileira, né? Antes era a senzala, hoje são as favelas, as comunidades, sem nenhum acesso a benefícios e serviços do Estado, dominado pelo crime organizado, sem condições adequadas de moradia. O proverbial o quartinho de empregada é uma senzala nos edifícios, nos condomínios de classe média urbana. As nossas prisões e penitenciárias, que têm, em sua maioria, homens e mulheres negros, porque não têm as mesmas oportunidades de acesso, de defesa num tribunal que um homem e uma mulher branca teriam, se assemelham muito a porões de navios negreiros, condições absolutamente abjetas, desumanas. Você visitou quantos países na África? 8. Para fazer essa pesquisa, eu percorri 3 continentes, né? América, Europa e África. Eu percorri parte da Rota dos Escravos, que era um último percurso de 3 quilômetros que as pessoas já acorrentadas faziam antes de entrar em navios negreiros. Então, o que eu faço? Eu atualizo essa história para o leitor de hoje. Eu poderia, obviamente, fazer um livro sobre escravidão só frequentando a biblioteca, mas eu acho que ficaria um livro pasteurizado, um livro previsível, né? Quando você vai aos locais e você narra o que você viu, como a balança de pesar escravos que eu observei no Museu de Artes e Ofícios, você atualiza essa história e traz ela bem para perto do leitor de hoje. Ele fala, nossa, olha que coisa interessante. Inclusive, ele vai ter o seu olhar despertado também para observar o que eu observei. Total. Qual país da África você ou se surpreendeu ou conseguiu obter mais informação? É ali Benin? Foi nessa região que te pegou bastante ali? E você foi bem recebido ali como um jornalista investigativo, digamos assim? Foi. Assim, os brasileiros são muito bem recebidos na África, né? Essa é uma coisa assim que até me deixou um pouco entristecido, porque nós, brasileiros, voltamos as costas para a África, né? Hoje a África é um continente, do ponto de vista diplomático, até de negócio, de relações internacionais, desimportante para o Brasil institucional. Mas a África tem um enorme interesse pelo Brasil. Então, você chega lá, não é só a seleção brasileira, eles acompanham o noticiário, acompanham as novelas e falam, estão muito bem informados do Brasil e têm um certo desejo de receber alguma atenção do Brasil, coisa que não acontece. Então, você é muito bem-vindo na África. Agora, existem diferenças muito marcantes. Por exemplo, em Angola, eu senti uma certa tensão no ar, assim, que eu acho que ainda é resultado da guerra civil, né, recente. A Angola teve uma guerra de mais de 2 décadas. Até recentemente tinha mina terrestre, tinha lugar que você não podia frequentar. Então, tem uma tensão no ar, que eu, assim, tenho até uma certa dificuldade de explicar, mas eu senti. Quando você vai para Moçambique, é diferente. Moçambique é um lugar que parece que você está no Rio de Janeiro, as pessoas são muito sorridentes, muito afáveis, o jeito de conversar, é tudo carioca. Em Gana, tem uma escravidão, tem uma negritude, assim, que é muito ligada aos Estados Unidos. Então, eu fui no castelo, o Cape Coast Castle, o Castelo da Costa, que é de onde saíram os ascendentes da Michelle Obama, mulher do Barack Obama, né? Então, você vai lá, tem, assim, uma quantidade enorme de turistas norte-americanos negros que voltam para visitar, deixam coroa de flores e coisa assim.
No Benin, eu me sentia como se eu estivesse na Bahia. O Benin é a Bahia total. Assim, tudo, a paisagem, o jeito das pessoas, os cultos religiosos. Então, é uma experiência assim de mostrar o quanto plural era a África que se construiu no Brasil, né? Porque as suas raízes são plurais. E os monumentos, você falou que foi no castelo, ainda tem muita coisa de pé lá na África? Tem, especialmente no Benin e na República de Gana. A República de Gana, assim, o patrimônio histórico, artístico e cultural é muito bem preservado. Então, eu visitei o castelo de Elmina, que é um castelo antiquíssimo, foi construído pelos portugueses no final do século XV, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, e depois passou para os holandeses e depois passou para os ingleses. Visitei esse Cape Coast, que era o principal entreposto. Lá eu tive uma experiência assim emocional muito forte, porque você chega assim na superfície, tem um castelo que parece que você está no Vale do Loire, na França, lindo, com os aposentos do governador, da guarda e tal. Aí você começa a descer para o subterrâneo, onde ficavam os escravos. Então tem assim aposentos enormes, úmidos, frios, escuros, onde centenas de pessoas ficavam estocadas semanas, às vezes meses, à espera do navio negreiro, porque como havia muitas doenças, havia muitas ameaças na África, o sonho de todo capitão de navio negreiro era chegar, encher o navio rápido e ir embora. Então, quem tivesse homens e mulheres estocados, vendia por um preço melhor. E aí um dia lá o guia me levou num desses porões enormes, o tamanho de uma quadra de tênis, onde ficavam as mulheres. As mulheres ficavam ali 300, 400 mulheres apertadas, algumas entravam grávidas, tinham filhos, amamentavam seus filhos lá dentro, algumas morriam, os filhos morriam, e aí tem só uma aberturinha, assim, muito pequenininha, que você tem que entrar, assim, de cócoras. E o guia falou, você quer ficar aí dentro um pouco? E eu caí na besteira e disse, quero. E ele fechou a porta. E aí, olha, eu tive uma experiência, assim, eu caí numa crise de choro convulsivo, Que loucura. Porque aí eu vi realmente o que era ficar nesse lugar durante semanas, no escuro, na umidade, no frio. Essa é uma experiência de dor, mas é uma experiência que precisa ser confrontada, precisa ser experimentada, porque enquanto nós brasileiros não olharmos para essa dor, nós vamos continuar nos enganando e vamos fugir do que nós somos mesmo. Total. E mais, né? Você falou dos nossos antepassados brancos, a gente não passou por isso. Ainda antes de não passou por isso, a gente sabe quem são os nossos antepassados. Os negros nem esse direito têm. Não sabem quem foram os bisavós, os avós, muitas vezes, se você for falar. Isso é muito louco, né? Não saber de onde vem, origem, tá conectado a que lugar. Isso foi cortado e ceifado. É uma lavagem de tirar a negritude do negro, né? E torná-lo branco. Tanto é que os nomes... Eu tomei um susto quando eu fui à África do Sul, no Museu da Apartheid, e descobri que o Nelson Mandela não chamava Nelson, lógico. Nelson é o nome branco que deram para ele. E eu falei, que loucura, eu não sabia disso. Não só cortavam os laços, como ainda não podia ter a religião, não podia ouvir a música e não podia ter um nome. Isso é um corte absoluto de um cordão umbilical, né? Eu acho que assim, isso é o primeiro passo do processo de escravização, é tirar a identidade do ser humano escravizado, né? O que um grande historiador, estudioso caribenho que deu aula em Harvard, Orlando Patterson, chamou de morte social do escravo. Então, assim, você era arrancado das suas raízes familiares, sociais, do seu grupo, você era marcado a ferro quente, que indicava uma nova identidade. Havia escravos que chegavam no Brasil com até 5 marcas diferentes de ferro quente, incluindo uma cruzinha de metal, ou no peito ou no ombro, indicando que ele era batizado. Então, ele tinha recebido um novo nome, ele tinha perdido o nome africano e recebido o nome de João, Paulo, Lucas, Mateus, sei lá o quê, nome cristão. Ele tinha que adotar uma nova língua, ele ia para um novo território.
ele tinha que adotar, às vezes, uma nova crença religiosa. Então, assim, a morte social do escravo, essa desumanização, né? Tirar toda a identidade, né? O que identifica uma pessoa são as suas raízes, é o seu nome, a sua língua, o seu jeito de ser, de se comportar, suas críticas. Isso era tirado do escravo. Agora, eu diria também que havia um processo de ressurreição dessa identidade no Brasil. Como não era um animal, não era uma mercadoria qualquer, era ser humano, essa identidade foi reconstruída no Brasil. E isso que me encanta. No Brasil se encontraram pela primeira vez múltiplas Áfricas que nunca haviam se encontrado no continente africano. Então, um africano que viesse de Angola, lá na África, jamais teria oportunidade de se encontrar com um africano da Guiné-Bissau. É longe, é como de Porto Alegre a Belém do Pará, é muito longe. Eles se encontram pela primeira vez no navio negreiro, compartilham essa experiência traumática de escravização e continuam convivendo no Brasil, e aí há uma reconstrução de muitas Áfricas no Brasil que, a rigor, nunca existiram. O racismo tem muito disso, né? De você transforma o outro, o escravizado, o negro, em tudo igual, tudo mercadoria, tudo commodity, né? Como se fosse soja, milho, feijão, arroz, é tudo igual. Você não reconhece a riqueza, a pluralidade, a beleza do outro, a história do outro, a cultura do outro. Então, tem uma contribuição africana muito importante na construção das riquezas do Brasil e da cultura brasileira, que a gente tende a comoditizar tudo, né? É tudo igual, eram apenas assim, como se o tráfico de escravos fosse avaliado apenas pelo vigor físico, pelos músculos, pela idade, sexo das pessoas. Porque eu acho que a gente tende a ter uma visão muito branca e europeia do Brasil, né? O dia que a gente virar uma Dinamarca, a gente vai ser desenvolvido. O dia que a gente vai virar uma Suíça... Não, a gente tem que assumir a nossa alma africana, o que nós somos. É isso que nos faz diferentes no mundo. Claro, você fala bastante no primeiro, não só da escravidão dos africanos, mas dos índios também, logicamente, dos que foram índios. dizimados, né? Sim, antes de ser negra, a escravidão no Brasil foi indígena, né? Durante 2 séculos, o Brasil dizimou os índios com doenças, invasão de territórios e processo de escravização mesmo. Mas em Portugal, assim, se estuda o assunto é importante, mas não existe essa polêmica, essa tensão, essa disputa pelo lugar de fala, não se fala tanto da dívida social, da desigualdade social, como nós temos no Brasil, assim, porque, de fato, essa é uma dor e é uma experiência brasileira que não é compartilhada por portugueses. Que livros que você leu que você considera fundamentais, que leitores não específicos, né? Não você que estava indo atrás dessa informação, mas leitores que queiram se aprofundar um pouco nesse tema possam ler, assim? Bem, eu acho que assim, primeiro tem os clássicos, né? Você tem que ler Joaquim Nabuco, tem que ler os ensaios e os artigos de imprensa de Luiz Gama, o que o José do Patrocínio, André Rebouças, eu acho que isso é importante. Tem Casagrande e Senzala. Hoje, Casagrande e Senzala é muito criticado porque, assim, reforçou essa ideia da escravidão boazinha, patriarcal, que teria resultado na falsa democracia racial brasileira, né? Mas na época em que ele foi escrito, na década de 30, o Casagrande e Senzala foi um livro revolucionário, porque até então os círculos intelectuais no Brasil defendiam a ideia de que o sangue africano tinha corrompido a índole brasileira, que o Brasil teria que se livrar da sua herança africana, tentando se tornar branco o mais rapidamente possível pela imigração estrangeira, de europeus, e também achando a ideia... Tinha cálculos na época que diziam quantas décadas o Brasil, se continuasse se misturando, ele ia virar branco e não negro. O Gilberto Freire é o primeiro que valoriza, né, a mestiçagem, que depois seria também realçada pelo Darcy Ribeiro, né, a ideia de que a mestiçagem é uma virtude, é uma coisa da qual nós devemos nos orgulhar e não nos envergonhar. Mas Casagrande e Senzala, obviamente, é um livro datado, hoje ele está superado. Dos recentes, eu indicaria, assim, tem Manolo Florentino, Em Costas Negras,
Tem Rebelião Escrava no Brasil, de João José Reis. Tem Mary Karachi, que é uma brasilianista que escreveu um livro espetacular sobre a vida dos escravos no Rio de Janeiro. Tem Emília Viotti da Costa, que escreve da senzala à colônia, mostrando o processo de abolição e também de como é que essa população negra foi abandonada à própria sorte. Tem a professora Silvia Lara Runot. Tanto que eu estou esquecendo de citar um fundamental, Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, que é um livro importantíssimo para entender como é que essa escravidão africana se consolidou no Atlântico e como é que foi a escravidão indígena antes dela. Como é que é o seu processo? Queria entender um pouquinho isso. Você vai, mergulha, absorve, e depois, numa tacada só, escreve. Você vai escrevendo de pouquinho em pouquinho. Você vai fazendo essas anotações em cada lugar. Como é que você planeja esses lugares que você resolveu viajar, descobrir? Fala um pouquinho desse processo. Bem, eu acho que o escritor, o leitor comum, ele tende a achar que o escritor, baixa, né, a musa, a harpinha e tal, e bum, ele produz uma obra-prima. Não, o escritor tem que ser muito disciplinado, ele tem que planejar muito o que ele vai fazer, porque senão ou ele trabalha demais ou ele trabalha de menos. E é o que eu faço. Então, eu tenho, o meu planejamento é muito cuidadoso. Então, quando eu decido escrever sobre um determinado assunto, eu vou nas fontes de referência, aquelas que foram avaliadas pelos círculos acadêmicos, centros de pesquisa, e que têm informação de credibilidade consistente. Então, eu leio Luiz Felipe de Alencastro, leio Gilberto Freire, leio João José Reis, e assim por diante. E, ao ler essas obras fundamentais, eu começo a ter uma primeira ideia do que eu gostaria de fazer, a releitura que eu gostaria de fazer. Então, eu já começo a abrir caixinhas no meu computador com nome de capítulos. Então, se eu tiver que escrever um livro sobre a escravidão, eu tenho que falar da escravidão antigamente, eu tenho que falar sobre o que era a África, como é que era uma viagem no navio negreiro, como é que era a chegada ao Brasil. São coisas óbvias, né? Que você, bem, eu tenho que falar isso. Aí eu vou criando caixinhas. E toda anotação, tudo que eu leio, eu vou botando lá. Eu vou transferindo. Mas é de uma forma muito bruta, Quando eu termino esse trabalho de pesquisa, eu tenho um cipoal de informação, eu tenho uma quantidade enorme e tudo meio desconjuntado. E, por fim, eu entro com o trabalho de edição. E aí, é um trabalho de engenharia mesmo, né? Que eu aprendi ao longo de 45 anos como repórter e editor. Eu ponho mapa, infografia, procuro fazer boas legendas compreensíveis nas ilustrações. Existe uma forma de construir o texto, né? Eu sempre procuro abrir com uma historinha, uma coisa curiosa, surpreendente, como se eu estivesse puxando o leitor pela mão para dar um mergulho mais profundo. Porque se eu começar pelo inverso, eu posso assustar o leitor, né? Começar a falar do fenômeno antes da curiosidade do personagem. Eu jogo muito luz em gente, em personagem, porque isso ajuda a humanizar a história. Escrever, para mim, é uma tarefa bastante difícil, Eu tenho que ser muito disciplinado para escrever. Então, eu gosto de ler. Quando eu leio, eu vou descobrindo, eu fico encantado com as minhas descobertas e acho, inclusive, que se você delegar essa tarefa para uma equipe de pesquisa, o resultado fica meio previsível. Mas, ao ler, eu peguei uma história que me encantou, O José Bonifácio, que tinha nascido no Brasil, passou 35 anos na Europa, foi professor em Coimbra, viu a Revolução Francesa de perto nas ruas de Paris, lutou contra as guerras, as tropas de Napoleão em Portugal. Alguns anos antes da independência, ele achava que já tinha feito tudo na vida. E ele começou a pedir insistentemente ao futuro Dom João VI que o deixasse voltar para morrer em paz junto da sua família em Santos. O que esse homem não imaginava que o grande papel da sua vida ainda estava por acontecer, que era ser o patriarca da independência do Brasil. Total, muito interessante mesmo. Você sabe que o primeiro livro que eu li teu foi o 1808 e, na verdade, eu não li, eu ouvi. Eu comprei o audiobook e foi muito interessante, porque eu moro no Rio e eu ouvia o audiobook no meu carro, dirigindo, pelo Rio.
Então foi um momento muito mágico da minha vida, porque eu botava o audiobook e andando pelas ruas do Rio de Janeiro, e de vez em quando eu passava por um lugar que o cara estava falando. E eu falava, que loucura, parece que eu estava meio em 1808. E foi uma situação assim tão interessante, e viver junto com o livro o que eu sou hoje, o que é a cidade, assim, e aí eu levei adiante, falei, não, eu vou ouvir o 1822 também, porque agora eu quero completar essa trilogia do audiobook, porque eu estava dentro do Rio de Janeiro em 1808. A chegada da família real, eu estava vendo, porque eu estava aqui no Rio de Janeiro, foi muito impressionante. Legal. Muito bacana. Laurentino, eu quero muito te agradecer por esse papo. Esse é um livro fundamental, esse é o segundo, eu já estou mostrando aqui, porque é o que saiu agora, já terminando de ler ele aqui, falta só um pouquinho, e o terceiro já está chegando, quer dizer, eu na minha cabeça já estou contando com ele. É um livro fundamental, ele já está sendo lido em escolas, Laurentino? Já. Isso é uma experiência muito boa que eu tenho tido, porque tem muito professor de história, né, que está ali na batalha, tentando convencer estudante, adolescente, criança a aprender a história do Brasil, e usa o meu trabalho como referência. Então, o livro foi, sim, adotado. Eu fiz versões juvenis do 1808, 22 e 89, e pretendo fazer também uma versão juvenil do Escravidão. Não uma trilogia, mas um livro único, com uma linguagem mais adequada para adolescentes, estudantes, mais lúdico, né? Porque eu acho que a gente precisa ajudar essa garotada a aprender a história do Brasil. Perfeito. E só para a gente terminar, quero te perguntar, você lembra qual foi o primeiro livro que você leu na sua vida? Ou o primeiro livro que mais te marcou quando você era jovem, assim? Sim, Fábio, eu tenho uma experiência bastante curiosa com leitura. O meu pai, ele estudou só até o 5º ano primário. A minha mãe só até o 1º. Mas eles gostavam muito de ler, curiosamente. E o meu pai emprestava livros do pároco local e me contava o que ele estava lendo. E aí eu fui seminarista. Eu estudei no seminário, eu ia ser padre, né? Ainda bem que eu desisti, porque senão a cara ia ficar muito chateada hoje. Mas no seminário, eu lembro que eu tinha o hábito de ir na biblioteca e pegar livros ao acaso. Eu não sabia bem o que eu estava pegando. Eu lembro que uma vez eu peguei um livro fininho, que eu comecei a ler e fiquei profundamente incomodado e revoltado com aquele livro. Era a história de um homem que acordava transformado numa barata. E aquele livro me causou um desconforto, uma coisa, eu fiquei revoltado, terminei, sem saber se eu tinha gostado ou não, e só depois eu fiquei sabendo que eu tinha lido Franz Kafka, Metamorfose. Então, são caminhos assim estranhos, né, que nos levam à leitura, mas eu sou muito feliz de ter lido Metamorfose tão cedo. Muito bom. Os seus pais contavam histórias para você? Eu acho que vem aí, né, o DNA do escritor, do jornalista, porque dessas lembranças mais remotas que eu tenho é quando eu morava no sítio, né, eu morei até os 11 anos na roça, e eu ia levar comida para o meu pai na roça. E enquanto ele comia na sombra de um cafeeiro, ele me contava as histórias que ele estava lendo, Império Romano, história da igreja, não sei o que lá. E assim, eu acho que nasceu dali esse fascínio de que ler e contar histórias é uma coisa interessante. Que livro que você está lendo hoje, que você recomenda para a gente? Um livro do Manolo Florentino, que é um livro que é um historiador que morreu recentemente, chamado A Paz nas Senzalas, que ele fala da família escrava, da importância da família escrava, como é que ela funcionou como uma válvula de escape, mas também de controle do sistema escravista. Esse livro eu gostei muito, achei esse livro muito interessante. Li também, recentemente, um livro encantador de uma cantora de jazz no Rio de Janeiro, chamada Hananza Andrade, uma mulher negra, chamado Ainda Estamos Aqui, que é um livro que ela conta a sua experiência como mulher negra, com o racismo, faz considerações sobre a herança da escravidão. Ela conta uma história curiosa, assim, ela diz, por exemplo, que um dia foi a Florianópolis, ela estava fazendo um show,
e no café da manhã tinha um bolo chamado Nega Maluca. E ela se sentiu ofendida, foi lá falar com o gerente, falou, por que Nega Maluca e não bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro? E o gerente, curiosamente, no dia seguinte mudou o nome do bolo. E aí, outro dia, eu contei essa história numa entrevista, e uma leitora branca falou, mas o que tem de errado no nome do bolo Nega Maluca, que eu adoro? Eu falei, eu também, como homem branco, nunca tinha visto nada de errado, mas a minha amiga, escritora, se ofendeu, e a gente tem que ouvir o outro, porque aí está a raiz do racismo, é a incapacidade de ouvir, de entender o outro, né? Do preconceito, ideias preconcebidas, visões preconcebidas. Então, se a gente quiser vencer o racismo no Brasil, nós vamos ter que ficar atento à dor do outro, à reclamação do outro, ao sofrimento do outro, inclusive na hora de se defrontar com o bolo Nega Maluca no café da manhã. Maravilhoso. E aí, eu quero te perguntar, por que ler é importante? Porque eu acho que a leitura nos transforma em seres humanos melhores. O leitor é, por natureza, uma pessoa inconformada com seus próprios limites. Ela quer viver múltiplas vidas. E você realmente, com a leitura, você tem experiências que a sua vida limitada não permitiriam. Então, o leitor ele vai muito além do horizonte. Ele aprende com os outros. Ele se torna uma pessoa capaz de imaginar, de ter fantasia, de sonhar. Então, o leitor, ele se torna uma pessoa mais interessante, um namorado mais interessante, marido, mulher mais interessante, colega de trabalho mais interessante, um sujeito de conversa de bar mais interessante. Ele sonha e ele vive múltiplas vidas pelos livros. Então, assim, o leitor é, por natureza, um ser humano fascinante, porque ele é sonhador. E isso é muito importante na vida, né? Sonhar, imaginar além dos nossos próprios limites. Agora eu vou pedir que você selecione um trecho do seu livro que você gosta, ou que você goste mais, ou que você queira destacar, para você ler para a gente um pouquinho. Pode ser? Pode ser. Existem muitas Áfricas escondidas no Brasil. Os seus traços estão por toda parte, na dança, na música, no vocabulário, na culinária, nas crenças, nos costumes, na luta do dia a dia, na força, no semblante e no sorriso das pessoas. Estão também na paisagem e na arquitetura, cifradas na forma de símbolos e desenhos gravados nas paredes e fachadas das casas e dos casarões, nos altares e pinturas das igrejas, nos terreiros de Umbanda e Candomblé, nas pedras do cais junto ao mar, nos arcos das pontes, nos oratórios de pedra que emolduram as esquinas, nos mínimos detalhes de chafarizes e colunas. Algumas são misteriosas, e para enxergá-las é preciso ter um olhar atento e, se possível, bem informado a respeito dos seus significados. Maravilhoso. É isso aí. Laurentino, muito, muito obrigado. É muito importante ter você aqui. Eu sou um fã mesmo, um leitor voraz dos seus livros. Mande um beijo para a Carmen, agradeça ela pela receptividade. Quando fui atrás para conseguir essa entrevista, ela foi muito atenciosa e conseguiu fazer isso acontecer. Boa sorte aí em Portugal. Que inveja que eu estou de você. Eu vim em Portugal agora, nesse momento. Eu vou tomar um vinho do Porto aqui em sua homenagem. Pronto, maravilha. Perfeito, perfeito. Obrigado, Laurentino. Parabéns. Estamos aí, conte comigo para o que precisar. Eu que agradeço, Fábio. Admiração recíproca. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Muito bem. Obrigado, Laurentino. Obrigado, Fábio. Foi ótimo, deu super certo. Vou só, para terminar, só vou fazer uma chamadinha aqui para dizer, estou aqui com o Laurentino, hoje a gente vai bater um papo sobre escravidão, você não pode perder isso, tá? E o Dudu, que é o nosso produtor, ele pede para a gente ficar 5 segundinhos só sorrindo, assim, para a gente usar para foto, para chamada, essas coisas. Tá. Então eu vou ficar 5 segundinhos sorrindo e a gente faz.